Esta é a Nigéria. Um país vasto e dinâmico, cheio de contrastes. Mas também um país que enfrenta um problema crescente, o desperdício de pneus. Todos os dias, na região metropolitana de Lagos, a Free Recycle enfrenta esse desafio monumental. Ela recicla mais de 500 mil pneus usados. É uma das primeiras empresas africanas a se especializar na reciclagem em massa desse material. Tudo começa com trabalho físico, às vezes árduo, mas essencial. Antes de os pneus serem transformados em tijolos de borracha para calçadas, playgrounds ou pátios escolares, eles precisam primeiro ser despojados de sua estrutura metálica. Os trabalhadores arrancam os fios de aço um por um, separando o metal da borracha. Uma vez liberada de sua estrutura, a borracha se torna mais macia, mais maleável, pronta para o processamento. A história da Free Recycle começou em 2018, quando Ifedolapo Roncevs fundou a empresa. Em seu local, montanhas de pneus se erguem, mais de 1 milhão de unidades empilhadas. E esse número continua crescendo. Mas é apenas uma gota no oceano do problema global. Todos os anos, quase 1 bilhão de pneus são descartados em todo o planeta. Em muitos países, eles são simplesmente abandonados em lixões a céu aberto. Reciclá-los é caro, complexo e frequentemente negligenciado. Na Nigéria, esse acúmulo está se tornando um verdadeiro flagelo para a saúde. Nas carcaças ocas, a água da chuva estagna e forma pequenas poças. Essas bolsas de água tornam-se criadouros perfeitos para mosquitos, acelerando a propagação da malária, uma das doenças mais mortais do país. Em Lagos, a capital econômica, onde se concentra mais da metade dos veículos da Nigéria, o problema é ainda mais visível. Pneus velhos quase sempre acabam nas mãos de mecânicos de rua. Samuel, por exemplo, é um deles. Quando não consegue mais consertar um pneu, ele não o joga fora, ele o guarda. Depois, ele vende para a Free Recycle. Cada pneu coletado rende cerca de 30 centavos. Uma quantia modesta, mas multiplicada por centenas de pneus, torna-se uma renda significativa para esses pequenos artesãos. Atrás da fábrica, em um terreno de 1 hectare, montes de pneus se acumulam, aguardando o processamento. Para muitos, quando Ifedolapo Roncevs anunciou seu projeto, foi uma ideia tola. Como uma simples pilha de pneus poderia se transformar em dinheiro? Ela era considerada uma sonhadora. Hoje, porém, sua empresa emprega mais de 100 pessoas. Cada pneu reciclado rende apenas 16 centavos, mas esse modelo de negócio se mostrou viável. Em outubro de 2022, a Free Recycle reciclou seu primeiro pneu. O processo sempre começa da mesma forma. As barras de aço precisam ser extraídas. Para isso, uma máquina, a 2BD, remove os anéis de metal em cerca de 20 segundos. Este foi um dos primeiros investimentos da empresa. Em seguida, vem a etapa de britagem. Os pneus passam por um triturador gigante, o cautery, que os reduz em 4 ou 5 pedaços gerenciáveis. Cerca de 150 pneus de carro são processados aqui a cada hora. Mas reciclar pneus não é uma tarefa fácil. Sua durabilidade, que os torna excelentes materiais para estradas, torna-se o maior obstáculo na hora de destruí-los. Nos arredores de Lagos, as máquinas da Free Recycle trabalham arduamente. Pneus são rasgados, triturados e pulverizados. Em grandes tambores de metal, eles são reduzidos a fragmentos ainda menores. Os trabalhadores coletam esses pedaços e os despejam em uma peneira vibratória. Fragmentos menores que 5 mm caem e seguem seu caminho. Os maiores são devolvidos ao britador. Ímãs removem os últimos pedaços de metal. As fibras de reforço, geralmente feitas de nylon ou plástico, também são extraídas. Esse trabalho meticuloso deixa apenas uma coisa: borracha pura. A partir daí, o material é separado em duas categorias. Primeiro, grânulos de 3 a 5 mm, duráveis, ideais para a fabricação de pedras de pavimentação ou pisos. Segundo, um pó fino e macio ao toque, ideal para playgrounds ou campos esportivos. Os grânulos de borracha são então aquecidos em grandes misturadores. Para uni-los, é adicionado um aglutinante de poliuretano. Encontrar a fórmula certa para o clima nigeriano não foi uma tarefa fácil. O que funciona na Europa ou na Ásia nem sempre funciona em um clima tropical quente e úmido. Depois de muita experimentação, a equipe finalmente encontrou a proporção certa. E então veio a cor.
Graças aos pigmentos, os blocos de pavimentação assumem diferentes tonalidades. Uma primeira camada fina e colorida é despejada no molde, em seguida, completada com borracha bruta, mais barata. Os tijolos são prensados à mão, colocados em bandejas, em seguida, secos em fornos por 8 horas. Mas na Nigéria, a eletricidade é instável, então a Free Recycle precisa gerar 80% de sua energia usando geradores a diesel. Uma vez retiradas do forno, as pedras de pavimentação são removidas dos moldes. Todos os dias, a fábrica produz o suficiente para cobrir uma quadra de tênis inteira. Um único pneu produz cerca de 25 pedras de pavimentação em formato de osso de cachorro. A reciclagem de pneus é uma indústria colossal, estimada em 12 bilhões de dólares em todo o mundo. A maioria dos pneus é processada. Muitos, no entanto, são queimados em fábricas de cimento, principalmente na Europa e no Japão. Sua combustão é mais limpa que a do carvão e mais barata que a do gás natural. Mas, em termos de emissões, eles permanecem comparáveis a outros combustíveis fósseis. Existe outra técnica, a pirólise. Ela envolve o aquecimento de pneus na ausência de oxigênio. Seus defensores afirmam que é o método mais ecológico. Mas os custos de energia são tão altos que continuam sendo antieconômicos. Nos Estados Unidos, 1/3 dos pneus reciclados é transformado em pisos, cobertura morta para jardins, grama sintética ou equipamentos para playgrounds. A história da borracha, no entanto, remonta a muito tempo. No século XIX, Charles Goodyear descobriu acidentalmente a vulcanização, um tratamento com enxofre que endurecia o material e o tornava mais resistente ao calor. No início do século XX, com a ascensão do automóvel, a demanda explodiu. A maior parte da borracha vinha de plantações no Sudeste Asiático. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados demandaram imensas quantidades de borracha para caminhões, aviões e veículos blindados. Foi assim que nasceu a borracha sintética. Os pneus modernos são uma mistura complexa de borracha natural e sintética, reforçada com fibras plásticas e metálicas. São projetados para serem duráveis. Mas, mais cedo ou mais tarde, eles se desgastam. E seu acúmulo está se tornando uma bomba relógio. No final do século XX, mais de 1 bilhão de pneus usados lotavam os Estados Unidos. Em aterros sanitários, eles sobem à superfície, liberam toxinas e retêm gases como o metano. Eles também são altamente inflamáveis. Em 1987, um incêndio de pneus de 12 hectares no Colorado durou mais de uma semana. O evento chocou o país e acelerou a implementação de leis de reciclagem. Em 2021, o número de pneus armazenados nos Estados Unidos caiu para 50 milhões. Hoje, 1/3 dos pneus americanos são queimados, outro terço é reciclado e menos de 20% acabam em aterros sanitários. Mas em outros lugares, especialmente nos países em desenvolvimento, a situação está piorando. A Nigéria está entre os 10% piores do mundo em termos de reciclagem e sustentabilidade. No entanto, a empresa Free Recycle quer reverter essa tendência. Em Lagos, essas pedras coloridas de pavimentação já estão sendo usadas em escolas internacionais. As crianças brincam com segurança em uma superfície macia que amortece quedas. E quando um playground precisa ser ampliado ou reformado, os módulos podem ser facilmente removidos e substituídos. O objetivo é claro, fechar todos os depósitos de pneus na Nigéria. Mas para Ifedolapo Hunsev, a luta está apenas começando. As montanhas de pneus estão crescendo mais rápido do que desaparecendo. E o desafio é imenso.